E hoje também é dia de Irineu Guarnier Filho e seus vinhos maravilhosos aqui no programa. Irineu, hoje nós vamos falar de França e Brasil, é isso? Oi, tudo bom, Tanira? Tudo bom, Irineu. Exatamente, tivemos aí, né, a semana das comemorações aí, Brasil-França, tivemos o 14 de julho, então a gente aproveitou esse gancho aí para falar um pouco dos vinhos franceses, que são ainda hoje considerados por muitos críticos os melhores do mundo, né? Os franceses são realmente muito importantes no vinho, e eles hoje em dia o mundo inteiro faz vinhos. Nós temos vinhos sendo feitos na Rússia, na Índia, na China, Israel, no Líbano, no Peru, na Bolívia, enfim, no Canadá, todo mundo faz vinhos. Mas uma grande influência sobre o vinho moderno é realmente a influência dos franceses, que fazem vinhos desde lá o tempo do Império Romano, né? Os romanos levaram as vinhas para aquela região, onde hoje é a França, e desde então eles fazem vinhos. Então eles sistematizaram de uma forma magnífica assim, um conhecimento sobre o vinho. Escolheram regiões, desenvolveram variedades, esse conceito, essa noção que a gente tem hoje, de que o terroir, aquele local, aquela uva, aquele clima, dão uma característica ao vinho, tudo isso vem da França. E muitos estilos de vinhos, né? Os assemblagens, os cortes, enfim, eles têm os vinhos rosés, os vinhos doces de sobremesa. Então, assim, a gente deve muito à França, não só na literatura, nas artes, na cultura, na política, no pensamento do mundo ocidental, mas também nos vinhos, né, Tânia? O champanhe é uma variação do vinho, né? Exatamente, muito bem lembrado. O champanhe é um estilo de vinho que quem legou ao mundo foi a França, né? No século XVII, naquelas abadias da Igreja Católica, os monges trabalhavam e faziam vinhos para seu sustento, para sua alimentação, porque o vinho era considerado um alimento, uma fonte de calorias para o inverno. Não era só para ficar feliz não, era para se alimentar no inverno. E os monges fizeram um trabalho muito interessante, na Borgonha, por exemplo, de sistematizar terrenos, ver onde por que uma uva cresce, uma variedade cresce melhor aqui, quanto precisa de sol, o terreno, o solo. Os monges fizeram um trabalho fantástico. E na Champagne foi isso também, né? Na região da Champagne, eles tentavam fazer vinhos tintos, tranquilos, vinhos sem gás. Mas era uma região fria, úmida, o vinho ia para a garrafa, às vezes algumas leveduras ainda estavam ali ativas, com o frio elas ficavam inertes, quando vinha o calor da primavera, elas eram reativadas e iniciavam uma segunda fermentação na garrafa. Isso gerava o gás, e muitas dessas garrafas explodiam na mão dos monges, deixavam cegos, feridos, enfim. Até que os franceses, Dom Perignon, um monge, né, da Igreja Católica, cansou de lutar contra isso e disse, não, vamos fazer um vinho com gás. Não pode vencer o inimigo, ser ele, né? Exatamente. Quer dizer, ele tentou, eles tentavam, não deu certo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um vinho com gás, por que não? Esse vinho se transformou no champanhe, no nosso espumante, e hoje é uma bebida maravilhosa. Também um vinho que a França nos legou. Um legado da França. Um legado da França. Então, acho que nessa questão do vinho, a França ainda tem, por mais que o mundo inteiro esteja fazendo vinhos, Estados Unidos faz ótimos vinhos, Austrália, Nova Zelândia, mas a França ainda continua a imbatível. Grande referência, né? E hoje trouxeste para a gente experimentar Hoje a gente trouxe aqui uma coisa, um tipo de vinho, além de ser um vinho muito bom, esse vinho é um vinho premiado no concurso de vinhos de Bordeaux 2010, o Château de Carolles, do subdistrito de Grave, que é um distrito de Bordeaux, uma região de Bordeaux. Bordeaux é a mais famosa e conceituada região vinícola do mundo. De lá saem hoje os vinhos talvez mais caros do mundo, mais apreciados, que atingem as melhores pontuações. Eu vou servindo aqui, tá, claro. Camila, enquanto vamos falando, para a gente já ir experimentando. E Bordeaux tem essa característica muito interessante, que é de fazer cortes, né, assemblagens, misturas. Então eles não gostam de fazer vinhos de uma uva só. Esse aqui, por exemplo, não declara no rótulo, é uma característica
uma característica dos vinhos franceses. Eles nem declaram as uvas no rótulo, porque todo mundo sabe, conhece, que os vinhos de Bordeaux são feitos com Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e uma pitadinha lá, às vezes, de Malbec, de Petit Verdot, alguma outra. Mas basicamente são essas três. Vou te servir aqui. Vamos, então. Então a gente já viu que ele tem uma cor, né, Tanira, muito bonita, brilhante, um rubi claro. Os vinhos de Bordeaux têm essa característica assim de elegância, equilíbrio, não é? São vinhos com espetaculares aromas. A gente não vai sentir aqui aquela em boca, nós não vamos sentir aquela intensidade de álcool, de madeira, que é muito comum nos vinhos do Novo Mundo. E ia te perguntar o que eu devo esperar na hora de experimentar. Aqui a gente tem um pouco de frutos vermelhos, frutas secas, né, no nariz, assim. Já se percebe, é um vinho de 2009, está com 6 anos de garrafa, já se percebe alguns aromas do envelhecimento, já podem ser percebidos. Tem um... E na boca a gente sente picantezinho, assim, né? Isso é o tanino. O tanino. Né? Como são vinhos de longa vida, são vinhos de guarda, que podem ser bebidos daqui 20 anos, tranquilamente, a gente sente às vezes, quando eles ainda estão nessa idade, que os taninos estão muito fortes, muito presentes. Aqui o tanino já não pega mais na boca, ele já está sutil, já está aveludado, mas a gente sente a presença. Álcool, numa medida boa, né? O equilíbrio entre álcool, tanino e acidez me parece bom. E alguém consegue replicar isso, Irineu? Todo mundo tenta também. Essa é uma pergunta ótima, porque todo mundo tenta. Inclusive no Brasil, inclusive nós aqui na Serra e no Rio Grande do Sul, tentamos, o mundo inteiro tenta fazer Bordeaux. Mas é impossível replicar isso fora daquele terroir. O que é o terroir? É aquela mistura de terra, terreno, clima, variedades, a mão do homem, as leveduras da região, os insetos da região. Tudo que compõe aquele lugar é que aporta essas características ao vinho. Então, quando se tenta fazer um Bordeaux fora de Bordeaux, nunca vai ser um Bordeaux. Pode ser um vinho muito bom, né? Nós podemos fazer o mesmo corte bordalês, Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. Podemos usar as mesmas proporções. Corte mas nunca vai bordalês. Ser corte bordalês. Que é de Bordeaux. Digamos, essa receita do vinho de Bordeaux. Exatamente, é uma receita. É uma receita muito bem sucedida que eles exportaram para o mundo inteiro. E todos os países tentam fazer um Bordeaux. Estados Unidos tenta, menos um pouco, porque eles gostam de vinhos monovarietais, de uma uva só, uma variedade. E nós aqui na Serra, curiosamente, nós temos uma imigração italiana, né, que trouxe a vitivinicultura para cá, mas a nossa vitivinicultura ela é muito mais francesa do que italiana. Porque a gente usa Cabernet Sauvignon, a gente usa Merlot, Cabernet Franc, já teve mais expressão, está voltando agora. E se faz aqui na Serra, se fazem muitos cortes com essas uvas que lembram muito o estilo francês, né? Com menos álcool, não é aquele álcool de 15, 14,5 dos chilenos. Essa seria uma característica do vinho francês, um teor alcoólico um pouquinho menor, um pouquinho menor, é mais elegante. Aqui eu não sei quanto está, mas geralmente está em torno de 13 alguma coisa, eu não estou conseguindo ver aqui. Lúcio Brancato está zanzando ali atrás, acho que ele está louco para sentar aqui com a gente. Eu acho que ele precisa provar esse vinho. O Lúcio, eu sei que ele gosta muito de vinhos. E um Bordeaux, sempre, ainda mais um Bordeaux premiado. Esse vinho é importado pela Vinho e Ponto, uma empresa de São Paulo. É um produtor assim pequeno, né? Quer dizer, não é um vinho que você vai encontrar em supermercado, em coisas assim. É selecionado, garimpado pela Vinho e Ponto, importado e vendido no Brasil para algumas lojas, alguns restaurantes. Mas eu acho que assim, é um belo exemplar de Bordeaux, né? Irineu, para a gente ir encerrando, o que seria um bom investimento num Bordeaux, assim, se eu quiser comprar um Bordeaux, não gastar muito, mas também não comprar, qual é a faixa de preço dele? Olha, o Bordeaux hoje está cada vez mais difícil você conseguir comprar um Bordeaux barato ou com preço acessível, porque são vinhos que se valorizaram muito, as grandes safras de Bordeaux tem uma característica assim, parecida com a nossa aqui, tem anos que é excepcional e outros anos em que não é tão bom assim, chove, tem menos sol e tal, então assim, comprar as grandes marcas de Bordeaux hoje está ficando muito difícil fazer investimento, mas se você compra o vinho da safra ou de
2, 3 safras atrás e tal, você ainda consegue aí achar exemplares por 150, 200 reais, muito bons, entende? Pode guardar lá na sua adega e daqui a pouco eles estarão valendo bem mais. Bordeaux hoje é um ativo, um vinho da região é um investimento, né? Tem fundos de investimento lastreados nessas garrafas. É um ótimo investimento. Exatamente. Muito obrigada, Irineu, pela aula. Saúde. Saúde. Eu sempre gosto de dizer que l'acqua fa male, il vino fa cantare. Ou il vino fa cantare. E esse é todo meu italiano, não vai muito além disso. Aprendi lá na região da Terceira Colônia, perto de Santa Maria. Vamos dizer isso em francês? Não, eu não vou me animar. Eu tenho vontade de aprender francês só para ler esses rótulos. Francês é lindo, né? É maravilhoso. E é a língua oficial do vinho. Mais um legado da França, né? A língua oficial do vinho não é o inglês, é o francês. É o francês. Muito obrigada, Irineu. Boa noite para ti, bom fim de semana.